Irmão e irmã queridos, bom dia. No Palavra Plena dessa manhã de segunda-feira, 19 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versos 6 e 7, que dizem assim: Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Jeremias é encontrado aqui em estado de encanto, êxtase, adoração. Porque ele traz à memória a glória do seu Deus, em contraste aos ídolos das demais nações pagãs, que naqueles dias estavam recebendo culto por parte de Israel, o povo da revelação. O que Jeremias faz nessa passagem é trazer à memória da igreja a beleza, a majestade, a glória do Deus que havia se revelado a ela. E isso em contraste com as meras projeções humanas, transformadas em deuses, perante as quais o povo que havia recebido a revelação de um Deus tão glorioso se curvava. Observe o que Jeremias declara no verso que antecede os que acabamos de ler. Os ídolos, verso 5 do capítulo 10. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Observe isso. Espantalho em pepinal. Não age, não fala, não pensa, não se movimenta. Cumprem uma finalidade, mas que não atende às reais necessidades do espírito humano. Eles não falam, diz Jeremias, necessitam de quem os leve. Jeremias pensava como isso pode estar em curso na nossa sociedade, no nosso país. Pessoas estão adorando um Deus que, para ir de um lugar para o outro, precisa ser conduzido por humanos. Necessitam de quem os leve porque não podem andar. Então Jeremias declara, diante disso, não tenham receio deles, pois não podem fazer mal. Agora, ao mesmo tempo, também não podem fazer o bem. E aí Jeremias, olha, meu Deus, os regenerados entendem muito esse sentimento e esse raciocínio. Então, diante desse pano de fundo lúgubre, Jeremias vê emergir em sua mente o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que havia se revelado a um povo escolhido. E aí então, em atitude de encanto, louvor, adoração, ele redige esse poema teológico. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Quem era o Deus de Jeremias? Quer dizer, qual espécie de Deus deveria ser adorado pelo povo de Israel? Então, a quem Jeremias servia? E, consequentemente, a quem o povo de Israel deveria servir? Há 3 declarações de Jeremias nesses 2 versos, 3 verdades faladas pelo profeta,
que tornam, me permita dizer, o Deus da Bíblia inigualável. Primeiro, ele declara que o Deus da Bíblia é único. Quer dizer, ele não tem rival. Não há nenhum ser no universo que seja tão belo, tão encantador, tão majestoso. Olha o que ele declara. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Então ele olha para o universo, meu Deus, isso é muito sério. E diz o seguinte: eu só encontro um ser diante do qual eu vejo sentido me curvar e a ele prestar culto, e para ele dirigir a minha oração, e sabe, e no seu ser depositar toda a minha esperança. É esse Deus que se revelou na sua palavra. Por quê? Vamos responder essa pergunta. Por que o Deus da revelação é inigualável? Em primeiro lugar, veja só, porque é o único ser do universo autoexistente. Ele não tem início. Ele não tem causa. Nesse sentido, portanto, é um absurdo dizer que ele criou a si mesmo. Porque para criar a si mesmo, ele teria que existir antes de não existir. Ele simplesmente é. Então, é o único. Os teólogos costumam dizer algo difícil de compreender, mas que faz sentido. Ele existe pela necessidade do seu próprio ser. Ele é. E porque ele é, as demais coisas vieram à existência. E não teriam existência nem forma se no início o nada fosse o ponto de partida. O nada, nada cria. Então Jeremias dizia o seguinte: é o único ser do cosmos autoexistente. Na verdade, o universo é contido por ele. E em conexão a isso, esse Deus é revelado no Antigo Testamento, além de autoexistente, imutável. Ele não cresce nem decresce em amor, em graça, em bondade, em misericórdia, em sabedoria, em poder. Ele é simplesmente imutável. O tempo, conforme alguém já disse, não põe rugas na face do Deus de Israel, do Deus que se revelou no Antigo Testamento, que o Senhor Jesus chamava de Pai. Em terceiro lugar, esse Deus é infinito. Ele é perfeito em todos os seus atributos. Então, quando pensamos na sua infinidade, na perspectiva do seu poder, nós dizemos que ele é onipotente. Quando pensamos na sua infinidade, na perspectiva da sua sabedoria, do seu conhecimento, nós dizemos que ele é onisciente. Quando pensamos na sua infinidade, do ponto de vista do espaço, nós dizemos que ele é onipresente. Quando pensamos na sua infinidade, na perspectiva do seu ser, nós dizemos que ele é eterno. Quando pensamos na perspectiva dos seus atributos, nós dizemos que ele é perfeito em todas as suas virtudes. Perfeito, insisto nisso, em amor, em bondade, em graça, em misericórdia, em sabedoria. Ele é infinitamente santo. E então, pense nesse Deus. Pense na existência desse ser. Jeremias, sendo assim, é levado a dizer:
Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Observe, o culto cristão tem como fundamento essa teologia, porque os cristãos se curvam diante do Deus revelado aos hebreus, ao qual Jesus servia e amava, porque esse Deus é inigualável. Em segundo lugar, Jeremias declara que esse Deus é um Deus temível. Ele diz: tu és grande. Ou seja, tu és magnífico. Nada o contém, nada o limita, nada o impede de fazer a sua vontade ser cumprida. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. O nome de Deus é a revelação que ele faz de si mesmo às suas criaturas racionais. E Jeremias dizia: grande é o poder do teu nome. Essa revelação faz com que nós mortais nos vejamos diante de um ser que nos tira o fôlego, de um ser todo-poderoso, que não tem rival no universo, e nisso consiste a nossa esperança. Porque esse grande é o poder do seu nome. Nada, nem ninguém pode se levantar contra a sua autoridade soberana, impedir que seus planos se cumpram, e faz parte desses planos a felicidade eterna do seu povo. Ninguém pode impedir esse plano de ser levado a cabo, porque grande é o poder do teu nome. E aí então no verso 7, após pensar na grandeza de Deus, na sua infinidade, na sua unicidade, não há ninguém semelhante a ti, Jeremias declara: quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Há muitos que não temem a Deus, mas quem não temeria a esse Deus a partir do vero conhecimento, do conhecimento da mente, do coração, das entranhas? Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Então ele diz o seguinte: isso é algo que encanta, é algo que comunica esperança, que tira o fôlego, que nos leva ao louvor, à poesia, às ações de graças, à oposição radical a qualquer espécie de idolatria. Somente diante dele nós nos curvamos. Mas Jeremias prossegue dizendo: ele também é temível. Como brincar com a santidade desse ser? Como fazer oposição à sua vontade? Como ignorar a sua revelação e o que ele prescreve para os seres humanos? Jeremias imagina, portanto, esse Deus fazendo oposição a alguém. Ele diz: é um absurdo uma pessoa se insurgir contra ele. A quem apelar? Se o inferno se levanta contra a igreja tem um Deus ao qual clamar. Agora, se Deus faz oposição ao homem, a quem o homem pode clamar enquanto resiste obstinadamente à vontade de Deus? Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Com isso ele declara que Deus é soberano. Ele é o Rei das Nações. Veja, o que Jeremias está dizendo é que ele governa os povos. Não há nada ocorrendo em nenhum reino desse planeta a revelia do conhecimento, da vontade, da sabedoria de Deus. Por mais que isso nos seja incompreensível, é ensinado com absoluta clareza pelas Sagradas Escrituras, e embora seja incompreensível, é profundamente consolador, porque é impensável que tenha alguém nesse momento tramando alguma coisa
fora do escopo da vontade divina e que seja capaz de impedir os planos eternos de Deus de se cumprirem. Você está entendendo a indignação de Jeremias? Ele diz o seguinte: como é que vocês puderam fazer essa troca? É o que eu diria hoje para a igreja do nosso país. Como que essa igreja pôde trocar o evangelho por ideologia política? Como que nós vemos evangélicos defendendo mais o político da sua preferência e o seu ideário do que defendendo e proclamando o evangelho, mais preocupados em fazer com que pessoas se convertam à sua ideologia do que se convertam ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou por meio do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se convertam a Cristo. Eu faria 2 aplicações de tudo que nós vimos nessa manhã. Primeira, nós precisamos retomar esse encanto. Nós precisamos ser capazes de voltar a dizer: não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Qual foi a última vez que você disse isso? A partir das vísceras. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é encontrado por Deus se dirigindo a Ele nesses termos, em louvor, em adoração perplexa enquanto dirige seu carro, enquanto anda nas ruas, ao acordar, ao dormir, nos seus momentos de solitude? Esse é o seu conceito de Deus? E uma última aplicação que eu gostaria de fazer: nós precisamos retomar essa indignação de Jeremias. Esse é o sentido de santificado seja o teu nome. Observe que quando os discípulos pediram a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar, Jesus declarou: vocês orarão assim: Pai. Aí ele já apresenta esse ser encantador, parcialmente revelado por Jeremias, nos versos que estamos examinando nessa manhã. E diante da formosura, da beleza, da doçura desse Pai, Jesus diz: vocês não têm alternativa, outra opção, que não seja clamar pela santificação do seu nome. Que todos tenham o seu nome como precioso, como santo, como temível, como amável. Que todos vivam à luz da sua revelação e que aqueles que se utilizarem do seu nome se comportem como bons representantes do seu reino. Então, nós precisamos resgatar esse encanto e essa indignação. Indignação que nos faz ter ciúme de Deus, ter zelo pelo nome de Deus. Sabe? Santificado seja o teu nome. É o que Jeremias estava experimentando aqui. No verso 5, os ídolos são como espantá-lo em pepinal. E ele observa o povo imerso na idolatria. E no verso 6 ele declara: contudo, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Nós deveríamos ter zelo, experimentar a mais profunda indignação quando o nome desse Deus não é santificado. Vamos orar? Pai Santo, dá-nos o coração do profeta, que possamos nos dirigir a Ti nesses termos e que a visão da Tua glória, da Tua majestade, da Tua grandeza nos leve, Senhor, a nos dirigirmos a Ti com encanto, com louvor, com ações de graças e no cumprimento da nossa missão no mundo, ter zelo pelo Teu santo nome e não tolerarmos nada que no seio da sua igreja rivalize com o amor e o temor que te são devidos.
em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, conforme eu sempre faço aqui no final do programa, eu quero apresentar a você alguns convites. Eu diria que são outros caminhos que eu tenho tomado a fim de ajudar a Igreja de Cristo na nossa nação a conhecer sua própria fé. Então, olha só, eu estou lançando e-books pela Amazon. Se você for lá, Antônio Carlos Costa, você vai ver pregações minhas que foram transcritas, que se transformaram em livros, que podem ser lidos no computador, no tablet, no seu celular. Eu também estou lançando 3 cursos no Hotmart. Vai lá no Hotmart, você vai ver cursos assim completos, que vão ajudá-lo a ser bom representante de Cristo no nosso país a partir da compreensão da sua fé, da fé cristã e da sua relação com os demais campos do pensamento, da investigação do espírito humano, vamos assim dizer. Olha só, ano que vem, fevereiro de 2024, eu realizarei uma viagem para Israel. Vou levar um grupo e você pode se juntar a nós. Nós vamos começar pelo Egito e depois vamos pelo sul do Israel, correr o país inteiro. Em todas as localidades onde ocorreram os fatos mais importantes relacionados à nossa fé, eu trarei uma mensagem. Então, o telefone para que você se inscreva, para que você possa saber das condições de pagamento para a realização dessa viagem, é 21, código de área do Rio de Janeiro, e 98717-7378. Repetindo, 21, código de área, e o telefone 987-17-7378. Também quero lembrar a você, vamos lá, que aos sábados eu estou ministrando aulas do meu curso de teologia, no meu canal, todos os sábados às 9 horas da manhã. É isso. E se você quiser contribuir com esse ministério, você sabe que eu sou mantido de todo o meu trabalho por ofertas de pessoas que acreditam em mim. Tá? Eu passei por muitos reveses nessa área da minha vida, em razão da minha pregação, especialmente da minha pregação de 2018 para cá. Muita gente se fechou para aquilo que eu falo. Então é isso, preciso muito da sua solidariedade para manter tudo isso. Caso você queira ajudar, você pode se tornar membro do canal ou então enviar uma oferta para esse Pix, palavraplena@gmail.com. Que Deus o abençoe e o guarde e até o próximo Palavra Plena.